do Senhor, povo de Deus, pastor Jadailson Alves. A nossa reflexão de hoje está em 1 Reis, capítulo 18, parte B do versículo de número 30. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Após a vinheta, voltaremos com todos vocês. Maravilha, já estamos de volta, meu muito obrigado, povo de Deus. A reflexão de hoje fala muito sobre a pessoa do profeta Elias. Elias é conhecido como o leão dos profetas. Parece que eu vejo o profeta Elias em um quadro revelatório, ele fazendo uma convocação. Chega para o rei Acabe dizendo: Acabe, manda reunir amanhã todos os profetas de Baal no cume do Carmelo, porque nós vamos ver quem é que manda aqui, se é o Senhor Jeová a quem eu sirvo, ou se é Baal a quem vocês estão servindo. E no outro dia, bem cedo, quando Acabe chega com os profetas de Baal e os profetas de Azera, Elias já estava lá. E o interessante é que Elias, a Bíblia diz que foi ele que dirigiu o trabalho. Como seria o desafio? Ele diz: o desafio é esse. Primeiro vocês vão armar o altar de vocês, vão colocar lenha sobre o altar, o novilho sobre o altar, e vocês não vão meter fogo. E há de ser o tema da cruzada, ou do movimento, ou da reunião, o tema foi esse: e há de ser o Deus que responder por meio de fogo, esse que é o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que então os profetas de Baal toparam. Eles clamaram de manhã até o meio-dia. Não houve resposta, e a Bíblia diz que eles então começaram a se cortar, a se retalhar, a derramar sangue, e não houve resposta. Chega um momento em que eles fazem a oferta de cereal, não houve resposta. E o interessante é que Elias zombava deles, criticava deles, dizendo: clama mais alto, quem sabe ele é Deus, ele está dormindo e vai acordar com o clamor de vocês. O que me chama a atenção, eu quero frisar nesse momento, o que me chama a atenção, o homem que tem intimidade com Deus, que tem a sua vida em conexão com Deus, ele tem confiança. Ele não consegue perder as estribeiras diante dos desafios, diante dos embates desta vida. Elias então fala aos profetas de Baal: agora chegou a minha vez. E o interessante é que ele começa pelo altar. Ele reparou o altar do Senhor que estava em ruína, e a Bíblia diz que ele então, vocês conhecem a história, arma o altar, coloca a lenha sobre o altar, o novilho sobre o altar, abre uma vala em volta do altar, manda derramar água pela primeira vez, depois a segunda, a terceira. A Bíblia diz que era tanta água que moeu a lenha, que moeu o novilho e encheu a vala. E Elias agora, o interessante que me chama a atenção, o homem que tem conexão, intimidade com Deus, ele começa pelo altar. Você quer ter a resposta de Deus, começa pelo altar. Veja como que está o seu altar, repara o seu altar. Quando a gente fala de altar, vem na minha mente vários altares: altares da adoração, altar da busca, altar da comunhão, altar da consagração. Então, quem sabe eu estou falando com pessoas agora que precisa reparar o altar. Repara o altar, porque haverá resposta. Depois que Elias reparou o altar, ele diz: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fica hoje esse povo sabendo que tu és Deus e que eu sou teu servo, e segundo as tuas palavras eu fiz todas estas coisas. Agora manda fogo. E a Bíblia diz que Deus respondeu o profeta Elias: eu profetizo, já que você reparou o teu altar, já que você corrigiu o seu altar, haverá resposta de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Maravilha, já que nós pregamos falando sobre o altar, que no altar de Elias houve resposta quando ele clamou, vamos clamar agora. Deixa eu orar por você. Maravilhoso Deus, eu abençoo esta casa, este lar, esta família, no nome de Jesus. Amém. Maravilha, chegamos aí mais um ponto final da nossa programação, e eu gostaria de fazer um pedido especial para você conferir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assine o sininho, não esqueça de compartilhar, de fazer o seu comentário, porque só assim nós alcançaremos mais vida através do nosso trabalho. Que o Senhor Jesus te abençoe
Meu muito obrigado.